a Pri já vai começar, a gente já começa a falar sobre os assuntos. Então, novamente, bem-vindos, né, à nossa jornada do enfermeiro auditor. Hoje nós vamos falar sobre a área de auditoria de contas, mas dentro de operadora de saúde. E eu queria começar aqui com uma enquete com vocês. Qual é a formação? Se nós temos enfermeiros auditores, enfermeiros assistenciais, aluno de graduação, profissional da área administrativa. Bacana, a gente tem mais enfermeiros auditores e hoje só tem um aluno de graduação. Eu lembro que a gente estava tendo 2 alunos, mas eu acho que a pessoa desistiu, não quer saber mais da auditoria. Estou brincando. Nós temos só 3 enfermeiros que são assistenciais, que não atuam na auditoria. Deixa eu ver aqui, acho que já dá para compartilhar a enquete. Espera aí, tem mais uma pessoa votando. Pronto, compartilhar os resultados. 13 auditores, 4 de assistência e um aluno de graduação. Vamos ver se vocês têm experiência na auditoria de contas em operadora? É isso mesmo, Eugenie. Tendência das operadoras é ir para a área de qualidade. Mas mais do que qualidade, né? A auditoria concorrente. Esse vai ser o foco maior. Porque se a gente pensar no mercado hoje, que está pensando em novos modelos de remuneração, bundle, capitation, até os pacotes, aí vocês vão pensar o que o enfermeiro vai analisar, né, dentro da operadora, se tá tudo empacotado. Então, essa é a ideia, né? Vão ser casos pontuais, em que os auditores vão precisar fazer as auditorias de qualidade, por isso que eu vejo menos oportunidade dentro das operadoras. Assim, pensando hoje, né, no mercado que está muito grande de oportunidade dentro da área, com o uso das tecnologias e pensando nos novos modelos de remuneração, vai ser um mercado menor. Talvez vai se criar outras atividades, né, dentro das operadoras, pode ser que crie uma nova área aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o resultado da enquete. Nós temos 12 auditores que já trabalharam ou trabalham com contas em operadora e 9 que ainda não, né? Legal. Eu nem compartilhei o resultado, né? Estou falando aqui, mas eu não compartilhei. Faz parte, já acontece isso frequentemente. Eu vou até falar um pouco sobre a área de operador. Eu convidei a Priscila. A Pri trabalhou comigo, né, em hospital. Ela também tem bastante experiência na área hospitalar, e ela trabalhou comigo numa Unimed, né, dentro da operadora. E eu convidei ela porque ela é uma enfermeira com muito tempo de auditoria, com muita bagagem, e é legal que a gente vai meio que fechar essa parte da auditoria de contas, falando um pouco, nós duas temos experiência com a área hospitalar e operadora, então a gente vai dar aí uma fechada legal com relação a essa temática na área de auditoria de contas. Thaís, estou querendo ingressar na área de auditoria, estou há 10 anos na assistência. Legal, Thaís. Aí o que eu dou de dica para vocês, né, que querem ingressar na área, até a jornada foi para isso, para que vocês possam ver as áreas de atuação, vocês precisam ver qual é a expertise da assistência que vocês têm, né? Então, a Thaís, se você quiser falar qual é a sua experiência assistencial, dependendo da experiência assistencial que vocês têm, vocês podem ir para um lado alguma área específica da auditoria. Por exemplo, tem experiência em oncologia, em assistência, então o que seria mais adequado? Ou você ir para a área de operadora dentro de oncologia, ou na área de auditoria de contas para oncologia. Então, busquem hospitais que estão oferecendo, que tem, né, a parte de oncologia. Então, para a Thaís, para os profissionais que querem ingressar na área da auditoria, que tem assistência há muito tempo,
façam um planejamento de carreira para que vocês possam ver, dentro de todas as experiências que vocês tiveram ao longo dos anos, qual seria a área da auditoria que vocês vão ter mais, talvez mais afinidade e mais para dar, né? No sentido assim de conhecimento, tá? Então, por exemplo, hoje veio falar uma enfermeira com experiência na área de trabalho, né? De enfermagem do trabalho. Gente, qual que é a área da auditoria mais adequada aí, né, para trabalhar com... Ela tem experiência em enfermagem do trabalho. Vai ser um baita desafio se ela for para a área de auditoria hospitalar, por exemplo, porque ela não tem esse conhecimento assistencial da área hospitalar. Agora acho que deu certo, Pri. Tá me ouvindo? Sim, acho que agora deu, né? Deu certo. Jóia. Então, só vou ver o que a Rafaela escreveu. O hospital é a grande escola para dar o salto para a operadora. Já fui dos dois lados. Isso mesmo, Rafaela. Outra dica essencial, se eu pudesse que dar dica para vocês que estão querendo ingressar na auditoria, escolham primeiro a hospitalar, porque é lá que vocês vão conseguir ver procedimentos que vocês não estão muito habituados, vocês vão conseguir ter mais o conhecimento assistencial. E depois vocês migram para a operadora. Foi isso que a gente fez também, né, Pri? Eu trabalhei metade da minha carreira em área hospitalar e depois fui para a operadora. A Priscila também. Queria que ela se apresentasse, Pri. Fala um pouquinho da sua... Oi? Perdão novamente, Por quê? porque eu deixei vocês esperando aí um pouquinho. Não, eu Como estou conversando aqui, tranquila. Não tem problema, não. é, Então, se apresenta, Pri, e fala um pouquinho da sua carreira, tá? Para eles. Priscila, Mari Ramos, eu sou formada há 30 anos, 31 anos já, né? Tem aí uma boa experiência, né? Uma larga experiência aí de trabalho, mas logo que eu me formei, eu fiquei um bom tempo aí na assistência. Então, eu tive uma oportunidade lá no Hospital São Luís de ingressar na auditoria. Então, na época, teve um aproveitamento interno. Como eu trabalhava em centro cirúrgico, eu acabei tendo uma chance de entrar na auditoria. Então, eu me recordo que teve até uma competição, eu e uma outra enfermeira da UTI, e eu acabei entrando porque eu conhecia bem o centro cirúrgico e na época a auditoria era algo muito novo. E quem ingressava tinha uma promoção salarial e realmente uma promoção de carreira mesmo, porque todo mundo queria trabalhar na auditoria. Se falava muito em glosa e ninguém nem sabia muito o que era glosa. E aí eu fui para a auditoria. E na época o São Luís só existia o Itaim. E eu fui para trabalhar, seria auditoria interna, sim. E aí eu fui para trabalhar no Morumbi, que era o Cidade Jardim. E aí eu fui para o Morumbi e na verdade, eu fui aprender o que era auditoria. E eu me recordo que para mim era tudo muito novo, eu não sabia nem direito o que era uma conta hospitalar. E eu fui aprender com os colegas mesmo de trabalho. E foi muito legal que eu aprendi em campo, né, junto com os colegas. Então, eu fiz auditoria interna, que hoje a gente chama de pré-análise de contas, né? Onde nós fazemos as contagens mesmo, né? De materiais, medicamentos. É tudo muito novo. E eu me recordo que nós fazíamos tudo muito junto e misturado mesmo. Tinha hemodinâmica, tinha honorário era junto com conta, com material, com medicamento. Então, eu aprendi tudo isso. Para mim, eu lembro que a conta, se eu virasse ela de cima para baixo e virasse ela totalmente o contrário, era a mesma coisa. E foi bom porque eu aprendi tudo, do começo ao fim. Então, eu fui para o Morumbi, e aí eles começaram a construir a unidade Anália Franco, e aí depois eu fui para o Anália Franco e eu fui montar o serviço de auditoria lá. E no Morumbi eu tive a oportunidade de conhecer a Luciane, que aí a Luciane trabalhou comigo um tempo lá no Morumbi. E nós trabalhamos juntas durante eu não lembro quanto tempo a Lu ficou exatamente, Acho que mas foi pouco. Eu estava tentando lembrar isso, mas acho que foi pouco. tudo foi tão rápido que ela ficou um bom tempo lá comigo e a gente se deu muito bem trabalhando. Uma ajudou a outra.
e eu percebo que a auditoria é isso, né? Tanto a pré-análise, de trabalhar em prestador como em operadora, é o trabalho em equipe, e um ajudando o outro mesmo. Então, nós trabalhamos juntas no Mas, prestador Pri, e é no tão operador. difícil a gente ter essa afinidade com alguns auditores. A gente estava comentando isso ontem, porque é muita competição. Então, quando a gente encontra pessoas que fazem com que a gente cresça junto, né? É muito difícil e a gente tem que dar valor, né? Então, a Priscila foi uma das pessoas que até hoje a gente tem amizade, mas é um desafio aí dentro da área de auditoria. Os nossos colegas, a maioria deve concordar que é difícil a gente arrumar um colega que esteja disposto a ensinar, a compartilhar a experiência, a, a fazer junto as coisas, né? E de não ver o outro como uma pessoa, como é que eu posso dizer? A Eugenia já está concordando. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá, gente? A questão dos conflitos entre os colegas, né, os profissionais. Porque a gente precisa melhorar isso, né, Pri? Eu acho que foi uma coisa tão legal que a gente construiu lá no São Luís, e eu lembro que a gente fazia a análise inteira, né, das contas, quando a gente pegava, nós que negociávamos, né? Inclusive, eu acho que esse é o principal, assim, a área hospitalar teria que investir nisso, o enfermeiro que faz a pré-análise teria que ser um enfermeiro negociador, mas infelizmente a gente não, eles acabaram desmembrando, por questão de logística, por questão de perfil também, né? Não é todo mundo que tem perfil para negociar. Mas, enfim, eu queria fazer esse parênteses aí, porque realmente a Pri foi uma pessoa muito importante aí na minha carreira, e Mas eu a acho que Lu a gente... também é uma pessoa muito importante para mim. Eu acho que assim eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo e eu acho que a gente deu uma parceria de sucesso aí. Pena que a gente realmente cada um tem faz o seu caminho, constrói, né? Trilha o seu caminho aí. E eu acho que o bom relacionamento é a chave aí do sucesso mesmo, a parceria. Eu acho que ela está agora no caminho certo aí, do sucesso. E eu sempre torci para isso, ela sabe disso. E é isso. Eu acho que assim, agora eu estou na auditoria aí já faz anos e dou aula, né, também. A Lu também me levou para isso, também me colocou lá para dar aula, e a gente deu aula juntos, depois ela saiu e eu continuo sendo chamada para dar aula em alguns momentos, né, em pós-graduação. E que mais, Lu, que a gente pode falar aí? Eu acho que a gente tem que ter o auditor tem que ter muita coerência, né, no discurso, né, Lu? Coerência no discurso, nós temos que ter muita coerência no que nós vamos dizer, principalmente do lado da operadora, né? Aí depois você estava falando que você foi para a Anália Franco, foi gestora, né, estruturou o setor de auditoria, e aí Estruturei o quando é que setor foi o de momento de auditoria. ir para a operadora? Então, aí tudo mudou, né? Se a gente for ver a auditoria de lá para cá, hoje a gente pode dizer que a auditoria ela tem uma outra visão, eu acho que a gente está com outro olhar. Hoje a auditoria a gente está com um olhar de qualidade. A auditoria ela não é mais como antes, aquele perfil de ponta e de glosar e de somar e de contar, contagem. Acho que hoje a gente está mais com um olhar de qualidade mesmo. É o olhar mais a qualidade do serviço prestado, segurança do paciente e tecnologia. Eu vejo isso. Eu vejo que é uma soma e processo. Capacidade analítica, tecnologia e processo. Qualidade. É isso que eu percebo que está a auditoria. Então, é o recado que eu acho que você já deve ter passado isso e a gente tem acompanhado a evolução. A auditoria ela segue para isso. Quando eu comecei, a gente contava. Então, a gente contava medicamento, brigava por ele, não que não, hoje a gente não faz, mas eu percebo que as novas formas de remuneração, as formas de auditoria, de como estão sendo montadas os pacotes estão vindo aí muito
como que eu posso dizer? Não é agressivos, mas assim, a forma que os contratos estão sendo colocados e montados, as operadoras elas estão também enxergando de outra forma. Como que, senão a gente não vai mais ter condições de manter, a operadora não vai mais se conseguir manter de pé se ela não mudar a forma de remuneração. Então, a gente vai ter que ser mudado isso. E a qualidade é o essencial. Qualidade e a segurança do paciente. Então, isso vai mudar. E eu acredito que vai mudar em relação a isso. Então, eu acho que hoje a gente tem que olhar para a tecnologia e para processo. Projeto e processo. E aí, realmente, hoje eu estou numa empresa de tecnologia, então eu falo isso com muita segurança. Né? Daí você ficou um tempo num sistema Unimed. Como é que foi para você, Pri, a questão? Acho que é importante falar isso também, né? Apesar de ser a nossa temática de operadora de saúde, mas o fato de você ter tido conhecimento todo na área hospitalar e depois ter ido para a operadora, né? Você gostou de ter trabalhado em operadora de saúde? Qual foi a sua visão, assim, a mudança, né, com relação à área? Acho legal passar essa experiência também, principalmente para quem está começando, ou alguém que só é auditor de hospital e pensa em ir para operadora, ou alguém que é de operadora e quer ir para o hospital, enfim. Eu vejo que é bem diferente, né, Lu? Você fazer auditorias no hospital e fazer auditoria na operadora. São visões diferentes. Eu gosto muito de falar assim, no prestador você tem que ter dois olhares, né? O que você está deixando, quando você faz a pré-análise, você tem que olhar o que você está deixando de cobrar, e cobrar corretamente, com aquilo que foi usado e os protocolos de instituição. Cobrar igual, conforme o contrato. E quando você é auditor da operadora, você está com o contrato na mão. Então, você tem a visão de glosar, ou seja, de olhar para a conta com o intuito de pagar conforme o contrato. Então, você vai com o intuito de glosar, ou seja, de excluir da conta o que está errado, porque você não vai ensinar o prestador. É muito difícil você ensinar o prestador e dizer assim, você deixou de cobrar uma diária. Você até pode instruir se você verificar que ele está fazendo isso por diversas vezes. Eu acho que existe uma parceria, em alguns momentos, sim, e onde você pode dizer, olha, eu estou analisando e você está deixando de cobrar em alguns momentos algumas diárias. Preste atenção, eu acho que existe essa comunicação, é uma negociação, mas você não faz isso sempre. Ao passo que se você está no hospital, você tem dois olhares, então você tem que, a gente fala, excluir e incluir, né? Porque você ajusta a conta da maneira correta, é lógico, sempre cobrando corretamente, aquilo que realmente está de acordo com o prontuário, sempre justo. E quando você está do lado da operadora, não. Então, você só vai realmente glosar. Você vai no ponto, né? Você não fica pensando ali o que deixou. Só que uma coisa que você falou muito interessante, quem já veio de hospital, instintivamente já tem esse lance de olhar, bater o olho e já falar, caramba, esqueceu de cobrar isso, aquilo, nananana. Você já começa a fazer a pré-análise junto, né, com a auditoria da operadora. E quem veio só de operadora, já entrou direto na operadora, não tem essa visão educacional, não consegue enxergar o que deveria estar sendo cobrado. Isso é muito interessante. Por isso que a gente indica sempre começar no hospital, porque é como se vocês tivessem um aprimoramento muito maior, você vai abrir muito mais a cabeça, vocês vão ter um conhecimento muito maior, tá? É como se os auditores que são só de operadora fossem um pouco mais limitados, eles não vão enxergar muitas coisas, né, Pri? Eu acho que é muito legal a gente passar, né, por essas várias experiências, por vários tipos de empresa, né? Acho que isso também é muito importante de falar. A gente tem auditores muito antigos no mercado que, por exemplo, conhecem só sistema Unimed, por exemplo, que são regras muito pontuais, é um mundo à parte. E aí,
não vai ter o conhecimento ali, como a gente também tem dentro de hospitais, às vezes aquela auditora ela só é daquele hospital específico, e aí também ela só fica ali naquela realidade. Então, uma dica, né, para vocês, pensando aí nos auditores do futuro, né, Pri? Quanto mais experiência vocês tiverem, quanto mais variedade de empresas vocês passarem, que nem hoje a Pri está numa grande empresa de tecnologia, né? Eu não sei nem se a gente pode falar, não sei se pode, mas se entrar no LinkedIn dela vai ver, que é onde ela trabalha. E você já está vendo outra realidade dentro de análise de operadora, né? Pri, você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Que você está fazendo análise de dados, é uma outra atividade que o enfermeiro auditor pode atuar dentro das operadoras, apesar de você estar dentro de uma empresa de tecnologia, mas que presta serviço para a operadora. Então, também fazendo uma análise de contas, né, Pri, é uma análise também na cobrança da conta hospitalar. A gente já está entrando na parte das atividades, tá, gente? A Pri falou um pouco da carreira, de onde ela passou, e a gente já está entrando um pouco no que o enfermeiro auditor, as atividades que o enfermeiro auditor pode fazer dentro de uma operadora de saúde. Então, fala um pouquinho dessa sua experiência agora, né, na área de inteligência médica, é isso? Não sei qual que é o nome que vocês usam. Inteligência médica. E o importante, só para completar, em relação é que a gente cria confiança, né, entre o prestador e o auditor externo, ou seja, o auditor interno e externo, quando você passa essa sua a parte educacional e você começa até orientar, você passa essa informação, olha, você está deixando de cobrar, então existe uma confiança. Então, a próxima etapa, a próxima vez que você for auditar, você for com o conhecimento, ele vai entender e vai falar, olha, você tem razão, então não vai ter, o confronto, ele pouco vai existir, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. E empresa de tecnologia, como eu trabalho hoje, realmente a visão é diferente, é uma análise de contas, mas ele é realmente da forma educacional, Lu, e é através de análise de dados mesmo. A gente tem essa orientação, eu visualizo a conta só que eu não visualizo o prontuário de uma certa forma, né? Eu vejo a cobrança em si através de Excel, de planilhas, e aí eu tenho essa visualização. E aí, realmente, a gente tem essa parte educacional, que é orientar, fazer a orientação dos analistas através dos protocolos que a gente tem e contratos que a gente tem de alguns prestadores e com operadoras, que a gente tem alguns específicos. Então, a gente consegue fazer essa orientação a partir de regras que a gente tem cadastradas. Então, ou seja, a gente, com o nosso conhecimento técnico, que isso é muito importante, conhecimento técnico, por isso que o auditor, independente da área, mas principalmente essa área, tanto em operadora como na parte tecnológica, é importantíssimo que ele passe e tenha o conhecimento assistencial, né? E o técnico também, por isso que a gente precisa ter esse conhecimento assistencial, justamente para poder entender protocolos e poder ensinar e ter essa parte educacional mesmo, ou seja, eu vou Também orientar. você está sem o prontuário, né, Pri? Então, auditar sem prontuário, você precisa de um conhecimento técnico muito, muito grande. E Você aí a gente vai consegue, atrás de protocolos, porque hoje a base estudando nossa, sempre, né? sim, hoje a nossa base de protocolo qual é? Qual é o respaldo que a gente tem? Qual é o primeiro respaldo que a gente tem? Né? Porque a gente trabalha sempre com a regulação, a gente tem uma regulação. O que nos norteia hoje? Qual é a base que a gente tem? A gente sempre vai atrás de ANS, Anvisa, enfim, que é o que que é o regulamento hoje. Então a gente tem isso, e esse é o caminho que a gente tem, é por onde a gente segue. Pri, você consegue dar alguns exemplos aí de como o seu conhecimento técnico é importante nessas análises aí sem prontuário? Você consegue dar um exemplo assim de algo que você encontrou
que você falou, caramba, se eu não tivesse tido essa experiência toda na área da auditoria, ter passado em hospital, operador, enfim, você consegue lembrar alguma situação? Se a gente for, eu vou dar um exemplo básico, assim, que me veio rapidamente na cabeça agora. Vamos lá. A gente tem um bisturi elétrico, bipolar e um monopolar, certo? É sabido que o bipolar eu uso em alguns procedimentos e o monopolar em outros, tá? E a gente sabe que existem alguns cirurgiões, os mais antigos, que eles gostam só daquele bipolar e o bem antigo. Mas o bipolar ele não precisa do uso de uma placa. E o monopolar ele precisa do uso de placa. Mas hoje, se você entrar no centro cirúrgico, se bobear, todo mundo põe placa em todos os bisturis. Então é bem interessante porque assim, é comum usou bisturi, colocar uma placa, mas eu vou usar um bipolar, então eu pego uma pinça bipolar e coloco uma placa. Só que a corrente, ela passa diferente no monopolar e no bipolar. Então, se eu tenho esse conhecimento do que o equipamento faz de diferente entre o mono e o bi, eu sei fazer essa discussão, eu sei que eu preciso de uma placa e o outro eu não preciso de uma placa. Se eu tenho esse conhecimento, realmente eu vejo a cobrança de uma placa para um bipolar, eu sei que essa placa não cabe no bisturi bipolar. Então eu vou retirar e vou falar, pera, essa placa está mais aqui, eu não precisaria ter utilizado. Eu não preciso do prontuário, né? Sim, Porque eu sei que inclusive a até a placa não parte de procedimentos que você falou, né? Determinados precisa. procedimentos que usam mono e que usam bi. Então, por isso o seu conhecimento no centro cirúrgico, né, é tão É, importante. Tudo então, bem, o auditor, eu posso até usar um bipolar, não precisaria do mono, né? Então, é esse conhecimento que a gente precisa ter. com certeza, é um exemplo simples e Simples. bem, bem interessante. O que a gente percebe também, Pri, falando dessas atividades dos enfermeiros auditores, fazendo as análises aí, isso também é um serviço feito muito pelas corretoras de seguro. A Priscila Isso. também trabalhou numa corretora de seguro fazendo isso, e eu também cheguei a ter experiência fazendo análise dessa situação. Inclusive, também já dei uma consultoria para um médico que fazia análise de conta, e eu lembro que a gente pegou uma situação assim de um paciente oncológico e estava cobrando uma pomada, que agora eu não lembro o nome, mas era assim, um valor de 14 mil reais. E ele falou assim, nossa, o que é essa pomada aqui de 14 mil reais? E na hora que eu bati, eu falei, isso aqui é um quimioterápico, que provavelmente o hospital colocou o cadastro errado. Então, essas análises que a gente faz, então, não é simplesmente falar assim, não, essa pomada não tem cabimento aqui nessa situação para esse paciente. Não, mas você ir além, você conseguir entender que houve uma cobrança errada lá do prestador, porque ele deveria ter cobrado, sei lá, um Herceptin, ao invés de ter cobrado a pomada, por exemplo, né? Então, essa visão é muito, muito legal, gente, mas eu acho que precisa ter passado por hospital, você tem que ter uma bagagem muito grande para conseguir ter esses feelings aí, esses a mais, né? Essas análises diferenciadas. Ô Lu, você falou uma coisa interessante, rapidamente, fazendo um parênteses em relação à corretora. O enfermeiro também auditor, ele pode trabalhar também em corretora de seguros para fazer análise da gestão de risco, da sinistralidade da carteira, que além de ele fazer auditoria também, que tudo bem, é um pouco mais difícil, né? Mas para fazer análise de contas, mas ele cuidar da carteira e ele pode olhar a sinistralidade desse pessoal aí, né, em relação às empresas. Então é bem interessante também. E aí aplica-se muito mais a tecnologia, porque através de um BI, né, ele consegue muito bem ver os key users, que são os maiores usuários de PS, de internação, e a gente fala sempre uns top 10, os top... Quem mais usa? Quem mais usa PS? Né? Eu lembro que tinha um paciente que ele usava o PS todos os dias.
Todos os dias ele usava o PS. Até que foram atrás dele e ligaram: tá tudo bem? O que está acontecendo? E ele não sabia realmente, então ele precisava de uma orientação. Então, às vezes, é realmente o paciente precisa ser direcionado, ele não tem orientação. Por incrível que pareça, tem gente que não tem orientação. E a gente está aí também para orientar, para onde é melhor ele seguir o caminho. É uma área Então, também que os enfermeiros auditores também podem atuar. Eu lembro que a Samara, uma vez ela deu uma aula para a gente na comunidade falando sobre isso. Ela fazia um trabalho da parte de autorização de materiais, né? Mas que quando, por exemplo, tinha alguma negativa, ela que ligava e falava com o paciente por que que tinha negado, sei lá, porque ou algum exame, por que que tinha negado. Então, eu acho bem interessante, acho que essa área vai começar a abrir também o enfermeiro educador, né? Enfermeiro auditor educador. Acho que talvez é uma outra área aí de para atuação. Ô, Pri, você falou uma coisa muito interessante, esse negócio da placa, né? Gente, tudo que são regras, né? Isso tudo são enfermeiros que estão dando a inteligência, mas isso são parametrizações simples que a gente faz no sistema para fazer glosa automática. Então, tem muita coisa, por isso que eu falo que dentro da operadora vai ter menos auditores, vocês vão ficar mais ali em concorrente, vocês vão mais junto ao paciente, porque tudo isso dá para a gente criar regras, né, dentro de todo o conhecimento que os auditores têm, e fazer glosas automáticas, inclusive com justificativas já, né, com os porquês ali, os motivos de glosa. Então, é uma área que, tudo bem, pode ser que não é a realidade de todo mundo, né, Pri? A gente está falando aqui, maioria em São Paulo, do Sul, talvez o Rio também, que está um pouco mais avançado, talvez o Norte, o Nordeste ou Centro-Oeste não esteja tão... Fala, imagina, o que ela está falando aí de automatização ou de regras? A gente não tem nada disso, ou a gente ainda está em processo em papel, né? Muitos processos ainda sendo analisados no papel. Hoje a gente tem a maioria de forma eletrônica, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E os auditores, eles têm que ser uns contribuidores, educadores, para que a área também evolua, né? Deixa eu passar aqui as minhas perguntas para a Pri, deixa eu ver onde eu estou. As atividades você já falou. Pri, qual o tipo de conhecimento técnico que você acha que o enfermeiro precisa para trabalhar nessa área de contas relacionados à parte de operadora? conhecimento técnico. Lu, eu acho que assim, vamos lá. Os conhecimentos, eu acho que a gente já até comentou alguma Mesmo coisa aqui. porque você já foi gestora, já contratou enfermeiros, né? Então, isso é legal, você já tem a experiência da contratação, de ver currículos, né? Como é que aparecem, até dar dicas também para os enfermeiros aí, questão de currículo, se você puder, porque você já foi a profissional que contratou, né, os enfermeiros. Então, acho que é legal você passar essa experiência também. Eu acho que assim, eu vejo que uma das. Eu gosto muito, Lu, de falar em relação ao conhecimento técnico, eu acho que os enfermeiros, todos os enfermeiros têm os conhecimentos. Hoje em dia, a gente tem aqueles que têm as especializações e as especificações. Centros cirúrgicos, UTIs, vários. Todos eles têm os conhecimentos que a gente precisa. Todos podem ser, vamos lá, auditor. A gente não pode desprezar e falar que nenhum pode ser auditor. Mas eu vejo que todos a gente tem que ter algumas habilidades que eu vou elencar, que eu não sei nem se é o técnico, mas eu vou dizer. Relacionamento hoje, a gente tem que ter um bom relacionamento com todos. Comunicação, boa comunicação com todas as áreas, as interfaces e colegas de trabalho. Capacidade na argumentação, relacionamento. Então, se não tem hemodinâmica, a gente tem que ir atrás e tem que estudar oncologia também. Eu acho que assim, eu falo até por mim, eu sempre tive pouco conhecimento em hemo e oncologia, e hoje eu tenho pouco em onco mesmo. Se eu tenho pouco, vamos atrás, eu tenho que ir atrás e estudar um pouco mais. Então, a gente tem que sempre ir atrás e estudar, sempre aprimorar, nunca é tarde. Eu acabei de fazer um curso super específico e difícil,
E foi um desafio para mim, Lu e pessoal, que eu, assim, bem Uau! mais velha, eu fui fazer um curso super difícil, mas eu fiz, enfim, que foi ciência de dados. Então, eu digo que consegui terminar, mas não sei se eu vou conseguir ser cientista de dados, mas É pelo um menos porre. mas 50% do curso eu consegui levar para frente. Então, assim, uma capacidade analítica, um conhecimento de processo, acho que o enfermeiro tem que ter muito conhecimento de processo, ética. Ai, Priscila, obrigada por falar disso de processo, porque eu falo, e às vezes eles ficam pensando muito na parte técnica. Quando a gente trabalha com tecnologia, gente, se vocês façam curso de Green Belt, Lean Six Sigma, vale muito, muito a pena, isso vai abrir muito a visão de vocês. A experiência técnica, a experiência prática, eu acho que para nós, enfermeiros auditor, a experiência prática é muito valiosa, seja na área que for, mas a gente tem que ter. Então, assim, eu não digo que a gente tem que ter experiência, o conhecimento técnico tem que ser específico em centro cirúrgico, não, eu acho que a gente tem que ter experiência técnica como enfermeiro, mas na prática, na assistência, a gente tem que ter, sempre estudar, mas assim, de uma maneira geral, em tudo que eu falei, e uma coisa importante, a inteligência emocional. Hoje, nós somos contratados pelo currículo, né? Ok, tudo bem. Então, eu olho lá o currículo, eu falo, nossa, essa pessoa tem 20 anos disso. Poxa vida. Eu converso com ela. E aí eu percebo que na conversa, ela realmente tem aquela experiência e tal, mas ela não tem, o emocional dela é abalado, ela não tem, começa a trabalhar, eu percebo que não tem aquela, enfim, ela tem um emocional prejudicado. Então, aí a gente acaba demitindo pelo emocional, pelo comportamento. Então, as pessoas hoje, infelizmente, são demitidas pelo comportamento, mas são contratadas pelo currículo. Então, isso está mudando muito, né, Lu? A gente percebe que está mudando muito. Então, assim, faça um curso Se de bobear, essa é a parte talvez mais importante hoje, é a comportamental. comportamento. Alguns enfermeiros fazem as mentorias comigo, né? E o que eu tenho percebido é a gente ajuda a questão de orientação do que ainda está faltando de aprimoramento, quais são as palavras-chave para se usar no currículo, como deixar o currículo ali, nossa, encantador. Só que aí o que a gente percebe? É chamado para entrevista, mas aí não continua, não vai para frente. Então, tem várias situações que podem estar acontecendo. Muitas vezes a vaga que você está mandando não é do seu perfil, então, você querendo ou não, ali na entrevista, você transmite isso para a gestora. E a parte comportamental, gente, é muito, muito importante. Os psicólogos, eles já são treinados para isso. A gente fica fazendo um monte de teste psicológico, né? Eu lembro que você passa por um monte de coisa. Eles conseguem traçar o seu perfil assim, com esses testes que são feitos, de ver tudo, de como você é como pessoa, como você reage a uma situação. Então, muitas vezes, vocês não estão conseguindo ingressar na área por aspecto comportamental. Eu tenho falado muito isso da parte soft skills, né, que a gente fala. Inclusive, já vou fazer o convite para vocês, se não me engano, que dia é 8? Semana que vem? Semana que vem, na quinta-feira, a gente, pela comunidade de auditores em saúde, vai ter uma aula de inteligência emocional. Se vocês quiserem, deixa aí os e-mails, eu depois passo as informações. Isso é específico para quem quem é da comunidade de auditores, mas vocês podem comprar essa aula à parte. E eu tive, assim, como objetivo dentro da comunidade, fazer o aprimoramento dos soft skills dos auditores. Então, a cada 2 meses, a gente vai falar sobre alguma coisa, negociação, gestão de conflitos, gestão de tempo, né? Hoje, com esse negócio da pandemia, a gente tem que saber gerir o tempo. Você está ali cheio de conta para auditar, um monte de. Você tem que ter uma organização, tá? Então, pessoal, muitas vezes o problema não está na parte técnica, e sim nas soft skills. Então, isso que a Pri falou é muito, muito importante. A parte técnica corre atrás, o pessoal treina, dá um jeito, né? Eu não sei oncologia, mas eu tenho uma enfermeira auditora aqui que era de oncologia, então
passa para ela fazer análise, ou pede para ela te ensinar o que você não está conseguindo aprender, né? Então, isso a gente corre atrás. Agora, a parte comportamental... Não tem como, não tem como. Ou você é, ou você é. E tem perfil lógico. também, né, Pri? Assim, no sentido de... Tem um perfil para auditoria concorrente, eu tenho um perfil para ser auditor de pré-análise, eu tenho um perfil para ser auditor negociador. O enfermeiro negociador, ele tem que ter uma desenvoltura, né? Uma inteligência emocional absurda, né? Ele vai entrar em conflitos ali, até o gestor, né, da auditoria também, ele tem que... É um perfil diferente. Então, pensem nisso também, enquanto carreira, que para vocês poderem alcançar aquela área que vocês almejam, né? O pessoal da área de TI, né, que você fez o curso de Data Science, é um perfil, a pessoa tem que ser analítica, ela tem que... Eu comecei a fazer curso assim também, eu não gostei, eu não gosto de matemática. É, filho? Eu não gosto. Na hora que você vê o Oi, prato... quem tá falando aí? Eu não lembro quando era perto, eu que lembro. O pessoal abriu o microfone. Peraí, Pri, que eu vou ver quem que tá abrindo o microfone, a gente está escutando tudo. Ô, Dom, vou dar 100 reais pra te dar, coitado. Pronto, é o Evaristo. Já deixei ele no mudo. Pode falar, Pri. Então, o problema desses cursos, Lu, é realmente a matemática, porque quando a gente faz o curso de enfermagem, a gente sai fora da matemática. Lógico, tem a matemática, mas não é a matemática e a estatística Eu não escolhi exatas, né? Eu não quis exatas, eu quis biológicas. Então, o que eu mais senti foi a estatística, a matemática, que é completamente diferente. Mas eu acho que é um desafio para a gente, aí você escolhe, no meu caso, o que eu acho que é legal, e eu acho que é legal a metodologia ágil, que é um processo muito bom, a parte de projeto, Scrum, eu acho que isso Ai, Pri, você está falando de um negócio muito legal. Outras áreas que vocês precisam estudar. Essa parte de ser Scrum Master, de métodos ágeis, método Kanban, o Design Thinking também, que é outra área super importante. É super legal. O ex-designer, né, que é a questão da experiência do usuário. Quanto mais cursos relacionados a isso vocês fizerem, vai abrir muito o leque de vocês. Então, realmente, Pri, muito legal isso. Curso, Lu, teve tudo isso. Então, por isso que eu digo, a ciência de dados, ela envolve tudo isso, não só a matemática e a estatística. Então, nesse montante desses meses, eu aprendi tudo isso. Então, eu digo para vocês, vale a pena estudar o projeto dentro de processo, é muito legal. E eu, assim, como enfermeira, digo para vocês que a gente também nessa área tem como atuar, e muito. E, tem poucas pessoas nessa área. Com certeza. LGPD também, Lu. LGPD, a gente também... Segurança de informação. Essa parte de segurança de informação que eu estava indo, né? Cybersecurity. Eu não sei nem se eu falei para o pessoal, eu estava fazendo graduação de Cybersecurity e eu tranquei, porque começou a entrar na área de programação, né? Não em Python, mas em Java, JavaScript. Eu comecei a olhar aquilo lá, eu falei, pelo amor de Deus, não, eu falei, eu tenho que parar e, se for o caso, estudar isso antes, porque senão eu vou reprovar, eu não vou conseguir passar. E o pior, Pri, ia entrar na parte de criptografia. Gente, é pura matemática aquilo. E aí eu comecei a pensar, né, de realmente ver o que realmente eu quero, se eu gosto. Então, assim, não é porque está na moda, porque tem oportunidade, né? Tem oportunidade em data science, tem oportunidade de segurança da informação. A gente tem que realmente ver o que a gente gosta, porque é um desafio muito grande. Tem que ver o que gosta e tem que ir aos poucos. Eu acho que tem alguns cursinhos separados que dá para você ir fazer. Então, assim, o que eu gosto? Eu vou fazer isso, depois isso, não precisa fazer tudo de uma vez, e eu acho que dá para fazer e sempre estudar. O importante é não parar. É isso mesmo, Pri. Eu acho que
quanto mais a gente buscar áreas diferentes, né? Eu acho que quando você falou da metodologias ágeis, né? O Scrum, eu aprendi isso no MBA de Health Tech, aprendi muito sobre tecnologias diversas, óculos de realidade virtual, até a parte de prototipagem 3D, de impressora 3D. Então, isso abre muito leque, porque você começa a ver novas possibilidades. O que eu posso fazer? Peraí, impressora 3D está ali na parte do planejamento cirúrgico, né? O pessoal da bucomaxilo já está fazendo as próteses. Então, você começa a associar, apesar de não estar muito relacionado à auditoria, mas acontece ali de você estar analisando algumas situações que fazem parte dessas tecnologias. E o fato de você conhecer a parte de processos, métodos ágeis, né, que é o método muito usado para o pessoal de tecnologia, porque tem que ser muito rápido. Design sprint, né, que é uma outra técnica aí para desenvolver um produto rápido. Comecem a se atualizar no sentido do que está acontecendo no mercado, não só na área da saúde, sabe? Acho que a gente tem que abrir o leque mesmo, assim, sair um pouco da caixinha da saúde e olhar para outras áreas, né? E aí vocês vão ver que vocês vão ter muita oportunidade, né? Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem várias perguntas, na verdade. De aprimoramentos, Pri, assim, a questão para essa área de operadora, né? Não pensando, a gente falou um pouco de tecnologia, né? Que agora não tem como ficar fora, mas para quem está começando, para quem quer entrar na área de auditoria de contas em operadora, o que você recomendaria aí de cursos para fazer? Olha, eu sempre vou falar, Lu, para as pessoas fazerem pós-graduação em auditoria. Pronto. Por quê? Porque eu percebo que todas as vagas pedem isso. Assim, na verdade, todas as vagas que eu sempre acompanhei, sempre quando eu precisei, e sempre quando eu fui buscar candidatos, pós-graduação em auditoria é um diferencial. Não que eu escolhia quando eu precisava isso, mas é um diferencial. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas, então isso acaba sendo uma chave na hora da busca do candidato. Se não tem pós, ele acaba sendo eliminado pelo currículo. Então, o algoritmo acaba sendo puxado ali, tem 500 candidatos, se não tem a pós, ele é excluído, por mais que ele seja um Já bom vi a candidato. palavrinha-chave, especialização em auditoria, pós em auditoria. Se não tiver no currículo, você já saiu da candidatura. E eu acho que em operadora, talvez eles estão pedindo mesmo, assim, tipo, é requisito obrigatório, não é nem, como é que fala, preferencial, né? Assim, se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem também. Não, é requisito obrigatório. Emprestador, não, mas operadora é. Pós em auditoria, e agora já estão pedindo conhecimento em Excel, mas não é nem o básico mais, já estão pedindo um Excel avançado ou intermediário para avançado, vamos colocar avançado. Então, assim, tudo bem que eu falei em tecnologia, mas eu não falei no Excel, porque o Excel é uma tecnologia, mas assim, o Excel ele é uma ferramenta hoje que ele é muito utilizada para planilhas e ainda tem muitas operadoras que só utilizam o Excel para planilhas mesmo. Porque o Excel hoje realmente ele é muito utilizado ainda. E dele também, Pri, dá para fazer dashboard, né? Eu lembro que eu fiz um curso pela Impacta, que é uma baita escola, Excel avançado e dashboard. Dashboard é para você visualizar os dados. Então, eu também acho que é uma das áreas muito importantes para quem trabalha em operadora de saúde, saber mostrar visualmente os dados de indicadores e o que for. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande o que a Pri está falando. Eu tenho falado isso nas mentorias também. Excel avançado, dashboard, BI. BI também é algo bem diferenciado para quem trabalha em operadora, né? Eu acho que talvez às vezes as pessoas ficam, vou fazer um curso de data science, né? Vou fazer um curso, sei lá, de inteligência artificial, só que esse basiquinho aqui que ela já deveria ter, ela não tem. Então, realmente é algo bem importante que você está falando.
Existem aí alguns cursos de Power BI gratuito, algumas coisas que aparecem aí, enfim. Tem realmente, o Power BI não é tão complicadinho assim, mas o Excel, ele tem a parte que faz, o dashboard faz a parte de desenvolvimento também, que dá para utilizar sem ter que mexer com outras ferramentas. A parte Por de exemplo, planilha dinâmica, né, Pri? A gente usa muito isso. usa. Então, assim, dá para só o Excel ele dá, mas hoje a gente percebe que já está sendo muito solicitado esse conhecimento. E antes, Lu, não era. Hoje o enfermeiro ele tem que já saber mexer com planilhas dessa forma e assim, muito rapidamente. E aí alguém escreveu, inclusive, que trabalha em várias operadoras e não tem pós em auditoria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também não tenho pós em auditoria. E fui gestora em auditoria, sempre fui auditora, dou aula em pós-graduação. Realmente, a gente sabe que isso, antigamente, não era não era esse o problema. Até agora, a gente sabe que às vezes existe indicação e conhecimento é tudo. Você vai numa entrevista, você passa o seu conhecimento. Só que atualmente tem muitas pessoas no mercado mesmo, tem muita gente. Na hora da seleção e de pedirem o currículo, o RH, o recrutamento, ele acaba solicitando e buscando quem tem. Quem não tem, acaba saindo um pouquinho da lista. Então, quem tem acaba ficando na seleção, a não ser que a pessoa seja indicada, né? Aí realmente é mais fácil. Aí depende, né? Às vezes você está no serviço terceiro, que é uma empresa terceirizada, ela ainda não exige. Então, Evaristo, você precisa pensar direito aí. Eu não sei se eu faria uma pós de auditoria, eu faria talvez uma gestão, eu faria alguma outra pós. Acho que depende do seu planejamento de carreira. O que você quer ser daqui 5 anos, sabe? Eu acho que esse é o principal. Eu lembro que em 2009, Pri, eu já estava com 8 anos de auditoria, e as vagas estavam pedindo a pós de auditoria. E eu falei, eu preciso fazer essa pós aí, porque senão eu vou ficar fora do mercado. Tem a... Eu só fiz MBA, né, Lu? Você fez pós, né? Sim, de auditoria de enfermagem. E outra coisa que é importante lembrar, talvez pessoas que têm muito tempo de experiência em auditoria têm a prova da BEA, BEA Brasil, que ela certifica como especialidade, né, na auditoria. Então, muitas vezes vocês não precisam fazer a pós mesmo, acho que, se não me engano, acho que são 5 anos de experiência em auditoria. E aí você faz a prova lá da BEA, e eles certificam vocês especialista em auditoria. Então, pode ser um caminho também para quem já é antigo de auditoria. Mas isso que você falou, Pri, é muito importante, porque não são nem os recrutadores hoje que estão selecionando o currículo, é a inteligência artificial. Ele realmente vai pegar as palavrinhas-chave e te descarta. Não, sem chance, não, você não vai entrar. Então, inclusive, eu convido vocês também a fazer participar do meu curso de LinkedIn. É um curso específico para auditoria em saúde. Eu vou mostrar quais são as palavras-chave que vocês precisam usar para cada área de atuação de vocês. Tem algo muito interessante lá dentro do LinkedIn, que daí isso é só para quem tem recurso premium, né? Isso eu acabei aprendendo agora, que eu estava fazendo um outro curso, e a gente acaba achando uns macetes, assim, que se a gente não coloca essas palavras no nosso perfil do LinkedIn, a gente não aparece. E assim, não é só aparecer para recrutador, é você aparecer como marca profissional mesmo, entendeu? No que a Pri ela é especializada, né? As competências que a gente coloca lá no LinkedIn. Gente, aquilo lá é precioso, vocês não têm ideia de como funciona. Então, eu não vou dar mais spoilers, porque senão vocês vão querer fazer o curso, mas eu vou trazer muita coisa interessante para perfil, realmente, para os auditores. Então, começa semana que vem, 6 e 7 de abril, tá? Então, façam um curso do LinkedIn, porque os recrutadores estão selecionando vocês pelo LinkedIn, tá? Não é só currículo. O LinkedIn é uma ferramenta muito, muito importante. Então, você já falou dos aprimoramentos. Pós-graduação, né? Voltando na parte da pós, que eu ia perguntar isso para você.
Qual a pós-graduação escolher, né, Pri? A gente sabe que a gente tem várias aí no mercado. Você não pode falar e não pode recomendar as que você trabalha, tá? Conflito de interesse. Mas, e outra pergunta, a gente vê isso também no mercado. Será que o nome da empresa, da faculdade, interfere na escolha do currículo? Então, se um enfermeiro fez a pós do Einstein, e um enfermeiro fez a pós de uma Uninove, por exemplo, tem diferença na hora de escolher esse profissional ou simplesmente ter uma pós de auditoria é válido? Você foi gestora, você provavelmente talvez tinha esse critério ou não, mas depois eu complemento dentro do que está acontecendo no mercado aí. Eu queria saber a sua opinião aí, se você pudesse sugerir, eu estou com dúvida em fazer uma EAD, uma educação à distância, da escola lá, sei lá, X, e uma Bambambam aí que tem um nome grande na área. O que você recomendaria? Olha, eu recomendaria fazer uma pós-graduação numa faculdade, numa universidade de nome, uma faculdade boa. Eu recomendaria. Se a gente for dizer, Lu, agora, numa época de pandemia, o EAD seria... Não, a gente não tem outra opção. Seria EAD, né? Não tem. Agora, se a gente fosse falar lá atrás, onde realmente nós tínhamos presencial é muito melhor. Presencial é melhor, você tira a dúvida na hora, você pergunta naquele momento, você contribui. E outra, após em auditoria, você tem a condição de fazer a prática, de ter essa oportunidade de interagir mais com o professor e com os colegas. Eu acho que isso é muito importante. Essa troca de experiência também, e a prática. Agora, atualmente, a gente só tem o EAD. Tem a prática? Eu acredito que sim, mas eu não sei como funciona. Mas eu vejo que a gente tem essa escolha da melhor, a faculdade, a universidade, sim. Vai pesar, né? Eu acho que, assim, depende do lugar, né? Quanto mais concorrido o lugar, é melhor vocês escolherem as instituições que têm nome, né? Que estão aí mais no mercado. Eu vou falar por experiência, porque uma recrutadora falou para mim que sim, que tem algumas vagas que eles exigem, eles nem colocam lá, né? Só coloca lá, requisito mínimo, pós em auditoria, mas na hora dela escolher os participantes, né, os candidatos, ela escolhia 2 faculdades. Se não era daquelas 2 faculdades, já estava descartado. Então, a gente sabe que isso acontece, né, principalmente nas áreas que são muito concorridas, até deixa eu ver aqui, quem falou? Acho que o Evaristo, ele falou que nunca pediram a pós para ele, pode ser por causa da sua região, né? E até a Rafaela falou que tem uma pós na região dela. Então, assim, isso vai depender muito de região, das cidades que vocês estão. Tem vagas que não vai exigir, porque, assim, não tem profissional ali. Como é que eles vão exigir ainda a pós, né? Então, preferencialmente pós. Então, isso é de acordo com a região. Quanto menos concorrência, menos exigência se tem. Acho que esse o recado, né? Agora, se provavelmente acho que o Evaristo não deve ser de São Paulo, se ele vier para São Paulo, provavelmente você pode conseguir trabalhar em empresas terceiras que não exigem, empresas que prestam serviços para as operadoras de saúde para fazer as análises, eles não têm exigido, mas uma operadora exige, um hospital aqui em São Paulo, dos grandes portes exigem, tá? Então, infelizmente, aí depende de onde vocês vão buscar oportunidade. Falando da escola, a gente já falou, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Pri, qual é o perfil do enfermeiro auditor, né, que você tem visto aí que as empresas estão buscando, até porque você também já passou por vários processos seletivos e acabou entrando agora numa grande empresa de tecnologia, porque também a gente, conforme quanto mais tempo de área, fica mais difícil, né, ingressar, né, a questão dos seniors, a questão do salário, e quem tem mais chance de ingressar nessa área, né? Então, eu queria que você, para quem também gostaria de
ingressar na área de operadora, que ainda não está na área, e quem que você acha que tem mais chance aí de trabalhar com isso, né? Mesmo porque você já participou de alguns processos seletivos e você viu aí o que estava acontecendo no mercado. Eu percebo, Lu, vamos lá falar um pouquinho de operadora, especificamente. Em operadora, eu percebo que mudou um pouquinho, tem algumas operadoras que contratam júnior, prestador, né? Prestador contrata um júnior, pleno e sênior. Operadora, algumas até têm uma contratação de pleno sênior, eu não cheguei a ver júnior ainda, mas agora a característica está mais dessa forma. Então, eu vejo que tem contratação para todos os tipos de auditor. O júnior é aquele que tem um pouquinho menos de experiência, que acabou de se formar, fez uma pós aí em auditoria, ou até nem fez pós em auditoria, mas tem uma experiência na assistência. Até eu percebo isso por conta da quantidade de enfermeiros auditores que nós temos. Quando eu estava antes de estar nessa empresa de tecnologia, eu estava numa empresa fazendo auditoria, né? Então, eu fazia auditoria em alguns prestadores. E o que eu percebi é que tinha muito auditor dentro de um determinado hospital com horários diferenciados, ou seja, tinha mais auditores, júnior, pleno, e horários, inclusive de sábado. Então, o que eles fizeram? Em vez de trabalhar 8 horas, eles estavam trabalhando 6 horas, inclusive de sábados, e mais enfermeiros. Então, eles fizeram de que forma? Tinha mais júnior e pleno, sênior era menos, porque sênior o salário é maior, tem mais tempo de casa. Então, eles contrataram mais júnior e pleno, num salário um pouco menor, né, mas com uma experiência menor também, e com um horário reduzido, trabalhando de sábado para não ter um volume tão grande de hora extra e banco de horas. Então, eu percebi essa mudança em relação ao tipo de contratação. O mercado, né? O que eu tenho, o mercado está mudando. Que eu tenho visto com vagas de operadoras, eles exigem mais conhecimento, assim, mais experiência, em contrapartida da hospital, né? Assim, levando a parte de auditoria de contas de hospital. E aí, em relação à operadora, eles estão contratando algumas operadoras com a carga horária menor, né? Antigamente era carga horária menor e um salário bom, agora a carga horária menor, mas um salário um pouco menor também, e aí não tanto o sênior, né? Mas o pleno, não tanto o júnior, mas também eles acabaram reduzindo um pouco o salário nas operadoras também, mas eles já têm o pleno e o sênior, não só o sênior, como antes tinha, a exigência já não está também tão grande assim. Provavelmente por causa dos salários também, né, Pri? Exatamente. Mas, assim, a carga horária já em operadora já não é como prestador, já são 8 horas, com exceção de uma ou outra que são 6 horas. Então, assim, o que a gente percebe é que mudou um pouquinho a questão salarial, até por conta de... Agora, com a pandemia, muito mais, né? Tem algumas que estão até trabalhando, contratando PJ, algumas até consultoria trabalhando, contratando PJ, para pagar um pouco até menos, enfim. Então, existem algumas alterações no mercado aí. Mas eu vejo que tem lugar para todos, né? Eu só não, assim, tem lugar para todos, eu quero dizer assim, todos os tipos de experiências e de formação. A gente só sabe que não tem para todo mundo, né? Porque tem muita gente aí realmente se formando aí, né, Lu? Mas, assim, a gente sabe... E tem muitos sênior, né? Tem muitos, e eles estão sendo demitidos por conta do salário e está sendo... Eu fui uma delas. Eu imagino. E outra coisa importante, acho que também uma dica legal para quem gostaria de entrar em operadora, talvez o caminho mais fácil é vocês entrarem nas empresas terceirizadas, tá? Vocês serem ali PJ, ou muitos nem exigem ser PJ, vocês pegam a experiência ali da auditoria de contas para operadoras
É importante vocês colocarem quais são as operadoras que vocês analisam. Ah, é uma Sul-América, é uma Bradesco, é uma Seguros, é uma, né, porque aí a gente entende aí o perfil de vocês, e talvez é o caminho mais fácil mesmo para vocês ganharem experiência de auditoria de contas dentro de operadora, para poder entrar dentro de uma operadora aí com uma bagagem maior, né? Eu acho que isso também é importante. E para fechar, Pri, o que você gostaria de trazer aí de mensagem para o pessoal, né, que gosta dessa área de auditoria de contas de operadora? Alguma coisa que você gostaria de falar? Assim, pessoal, não desistam, não desistam mesmo. Eu sei que tá, às vezes eu percebo, eu vejo no LinkedIn, ou então no Face, mas mais no LinkedIn, o pessoal pedindo, às vezes eu recebo mensagem, a Lu deve receber, pedindo ajuda, pedindo para recolocação no mercado de trabalho. Eu tento ajudar, mas assim, não é fácil realmente. Não depende, né? Não depende de mim, não depende assim da gente. A gente tenta fazer o possível. Às vezes é difícil. O básico, às vezes a gente percebe que falta, né? Mas assim, não é para desistir. Saibam que o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. Os meus 3 últimos empregos foi pelo LinkedIn que eu consegui. E é engraçado, porque o LinkedIn a gente fala assim, o currículo está lá, tá, mas as pessoas chamam realmente, você vai para a entrevista e você consegue o trabalho pelo LinkedIn. Mas se tem dificuldade, quer muito entrar numa operadora, comece às vezes pelo prestador, faz um pouquinho de conta, vai tendo experiência se nunca teve, em hospital, faz auditoria externa com terceiros, como a Lu falou, para depois vocês ter o objetivo que vocês realmente querem. Se está muito tempo sem trabalhar, não consegue nada, vai dessa forma, mas não desistam, porque enfermeiro auditor nós temos muito campo por aí, a gente consegue sim, uma hora a gente vai conseguir, e vocês conseguem trabalhar em várias assim frentes. A gente falou um monte aqui, tem mais ainda. Tem mais Tem ainda. muita coisa para explorar ainda, né, Pri? Tem muita coisa para explorar. Não parem de estudar. Leiam, explorem. Eu estou aí no LinkedIn. A Lu sabe, posso ajudar vocês assim em relação a dicas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não tem problema nenhum. Boa sorte para todos, todos vocês. E vão fazendo curso, vão estudando. Vocês vão conseguir o melhor, eu tenho certeza disso. E agora que eu vi, uma pessoa me conhece aí, nossa, Elineide, eu lembro de você, um beijão para você. Eu vou anotar seu telefone. Coloca o seu contato aí, ou seu LinkedIn, ou como é que tá lá o seu nome no LinkedIn para o pessoal te adicionar. Vou colocar. Coloca ali que você faz mentoria, Pri, lá no LinkedIn, aí o pessoal vai te Bom, acho que a Rafaela quer falar, se você quiser falar, Rafaela. Pode falar. Ela está com a mãozinha. Oi, a chata, né, que fala sempre. Imagina. Eu só queria compartilhar uma experiência, uma vivência, né, que eu tive por 2 vezes, não agora, mas há uns 6 anos atrás, e que acontece ainda hoje, né, que eu já vi que acontece ainda hoje, que grandes empresas, né, redes hospitalares, que tem também o ramo das operadoras, né, que contratam nós, enfermeiros, não como enfermeiros, sim para agir como enfermeiros, né, mas não como enfermeiros, e sim como analistas, para ter uma carga horária de CLT de 44 horas semanais, sendo que o nosso conselho, né, ele permite uma carga horária máxima de 40 horas semanais. Então, assim, o que seria 4 horas semanais, né, para grandes empresas, né? Eu não aceito. Para mim, ou assina como enfermeira auditora, ou eu não aceito,
eu me levantei uma vez na entrevista e falei, me desculpe, mas você não está me contratando como enfermeira. Eu sou enfermeira, eu estudei, fiz uma faculdade, eu não vou ser analista. Né? Eu simplesmente levantei e saí e virei as Isso, costas. Rafaela, com o pessoal, em termos de parte trabalhista, isso é muito importante, porque se vocês não são registrados como enfermeira em carteira, vocês não vão ter redução, né, de questão de aposentadoria e não vão ter os benefícios, né, de ser enfermeiro. E acho que outro fator importante é que a gente tem que ser registrado como enfermeiro auditor mesmo, até para comprovar a experiência como enfermeiro auditor. Eu não sou analista, eu não sou administrativo, né? Como você falou, mas infelizmente a maioria de empresas, a gente vê que a operadora tem muito essa prática com relação a isso. Eu acho que os nossos conselhos e associações deviam brigar por isso, né? Mas quem sou eu para falar? Mas enfim. A minha vontade era de denunciar, mas assim, era brigar contra era uma pessoa, uma formiguinha, né? Brigar contra um grupo mas e acabar se prejudicando depois no futuro, entendeu? Quando você abre a boca para poder falar as insatisfações, as pessoas, né, acabam te apoiam, mas na hora acaba dando um passo para trás e deixa você sozinha, né, na linha de frente. Então, isso acaba te intimidando, né? Então, eu acho melhor assim, você quer se sujeitar a isso? Vai lá, né? Eu não me sujeito. E muita gente está se sujeitando. Talvez infelizmente. A denúncia para o COFEM, não sei se resolveriam, de falar que você está exercendo o cargo de enfermeiro auditor, mas que você não é registrado como tal, né? Eu acho que teria que ter uma movimentação no mercado. Eu acho que a partir do momento que você aceita, né, ser uma analista, né, para exercer funções de um enfermeiro auditor, você depois denunciar, eu acho antiético. Então, eu prefiro não assumir, né, não aceitar isso e fazer, se fosse o caso, né, de a denúncia, sim, dá vontade realmente de fazer, mas não entra, sabe? Mas você sabe que às vezes, Rafaela, é desconhecimento dos enfermeiros, tá? Uma vez eu fiz uma publicação relacionada a isso e algumas pessoas ficaram assustadas. Nossa, então quer dizer que isso vai me prejudicar com relação à aposentadoria, que vai me prejudicar com relação, sei lá, se eu tiver que entrar numa nova empresa e aí eu não vou conseguir comprovar que eu atuei como enfermeiro auditor. Eu falei, pois é, porque você era um analista. Então, eu acho que precisa ter um movimento no mercado aí para mudar essa situação, né? Exato. Analista pleno, eles chamam de analista pleno, né? Que é o analista, é o maior. Em OPP também estão chamando analista. Exatamente. Então, assim, eu sou super contra esse tipo de atitude. Ou me contrata como enfermeira auditora, seja lá como for, mas tem que ser registrado como enfermeiro auditor. E fica aqui a dica para todos os participantes, que tem bastante aqui, né? E para valorizar a nossa classe, que já é muito miscigenada, já é muito de vários níveis, né, educacional, né? Eu acho que nós, enfermeiros que dedicamos à faculdade e continuamos estudando, eu acho que a gente tem que fazer esse diferencial, sim, né? Dizer não a esse tipo de ação de vaga. Bem, eu acho, né? Mas ninguém sabe a necessidade de cada um. Tem isso, né? Onde a porca aperta, mas a gente não sabe a situação de cada um, mas é brigar mesmo, porque às vezes, como você falou, a operadora está usando questão de tempo, né? De carga horária, mas às vezes algumas empresas estão fazendo porque é assim que acontece, então, prática do mercado, e acaba intitulando dessa maneira, talvez é um movimento, mas eu acho que ainda isso tem que ser feito, talvez, por conselhos, associações, eles que deveriam estar batalhando aí para ter uma posição melhor para a gente, né? Mas se também não tiver denúncia, né, se as pessoas se conformarem com a situação, é a mesma coisa que eu acho com relação à área de tecnologia, falando um pouco sobre isso.
talvez muitas empresas não vão contratar vocês como enfermeiros auditores ou até como enfermeiros. E a gente tem que brigar por isso, né? Porque é a nossa formação, a gente tem que ser E contratado. por que não enfermeiros tecnólogos? Será? Não tem, né? Enfermeiros tecnólogos? Ia na auditoria, sei lá, inventa um cara. O enfermeiro tem que ter, né? O enfermeiro. Mas, enfim, Pri, muito obrigada pela sua participação. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal. Não sei se você deixou o seu contato no chat aí, para o pessoal entrar em contato aí no LinkedIn. Acho que é Priscila Mari, está lá, né? Tá, o meu nome todo, Priscila Mari Ramos, no LinkedIn. Algumas pessoas já até me chamaram aqui, já pediram para adicionar, eu já adicionei. Mas, na verdade, Lu, eu quero primeiramente agradecer você pelo convite. Você sabe que te admiro muito, né? Muito obrigada. A gente precisa se falar mais. Tá uma correria, né? Vamos aí passar tudo isso a gente vai tomar um café. E para o pessoal, eu quero agradecer também essa oportunidade de conhecer vocês, de passar toda essa experiência para vocês. É muito gratificante para mim. E, assim, podem chamar aqui, eu vou adicionar vocês. E boa sorte para vocês. Tenho certeza que vocês vão ter aí um lugar muito bom para trabalhar. E pela experiência que eu passei para vocês, aí vocês sabem, né, que é só ter fé aí, seguir em frente, que vocês vão conseguir aí um lugar maravilhoso para trabalhar. Tem muito lugar bom para trabalhar, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, mas precisa aprender a se vender, né? Eu, novamente, falando sobre o LinkedIn. Façam um curso do LinkedIn que vocês vão ter resultado. Tenho certeza disso. Faça o curso, exatamente. Tem que LinkedIn criar uma marca profissional, tem que fazer... eu estava falando até sobre consultoria, sabe, Pri? Que é uma outra área muito promissora aí para os enfermeiros auditores. Mas a gente primeiro precisa mostrar quem nós somos, né, profissionalmente, e é algo que demora, assim, às vezes as pessoas querem um resultado imediato, né, e o LinkedIn, ele não é um repositório de currículo, não é você ficar preenchendo lá as informações que ele pede e simplesmente largar e não interagir, então, assim, tem toda uma dinâmica ali dentro que, se vocês souberem usar, vocês vão ter um resultado muito, muito grande, tá? A Letiane está agradecendo, né? E amanhã é com ela, a Letiele, desculpa, falei o nome errado, nome difícil também, né? Letiele. E a gente vai falar sobre auditoria no SUS, né? A gente falou sobre a área de oncologia no SUS, mas agora a gente vai falar de uma maneira geral, para quem se interessa por essa área do SUS. Amanhã vai ser o nosso último dia de jornada. Tenho certeza que vocês vão sentir falta, mas de qualquer forma vai depois lá para o canal do YouTube, vocês vão assistir depois, quantas vezes vocês quiserem aí, todas as aulas que a gente teve. Bom? Depois você assiste também, tá, Pri? Então, obrigada. Alguém tem alguma coisa para falar? Que senão eu vou terminar aqui. Deixa eu terminar a gravação.